Olá, bom dia. Hoje venho-vos falar das classificações das ações, não do tipo de ações, isto é num próximo vídeo. Classificação das ações é em relação às ações, como é que elas se comportam no mercado. E então atribuem-se diferentes classificações de acordo com isso. Relativamente aos primeiros tipos, é de acordo com a sua capitalização, ou seja, o seu valor de mercado. O seguinte é mais com o seu comportamento nas subidas e descidas do mercado, mas delas próprias, e se elas pagam dividendos ou não. E as outras é as subidas e descidas, mas em relação a se estamos a uma recessão ou não no mercado. Relativamente às primeiras, temos o exemplo da Small Cap. A definição certa é a valorização entre 250 milhões a 2 mil milhões. Claro que temos outras empresas em que a valorização é menor, como as Microcap e Nanocap, mas a definição certa, até para motivos de ETFs, é entre estes valores. Um dos exemplos que ainda não temos em Portugal é a Papa John's, que são umas pizzas que estão a competir quer com a Pizza Hut, quer com outras, e como são uma empresa muito recente e que está agora a crescer, tem uma valorização pequena. A Small Cap tem algumas desvantagens, como são pequenas e ainda estão a crescer, podem rapidamente deixar de crescer e ir à falência. Também assume-se que estão mais sujeitas a casos de fraude, o que não é bem verdade. Recentemente temos o exemplo da Boeing, uma empresa gigante, num duópolo que é basicamente quase indestrutível entre a Boeing e a Airbus, e com milhões de customers a nível mundial, conseguiu ter graves problemas de execução de um dos aviões, que levou à queda de dois destes aviões, e ninguém deu conta. Portanto, quer estas small cap, quer essas grandes empresas estão sujeitas a fraude, e não é por isso. Mas, dado a serem empresas pequenas e terem um crescimento maior, e acabam por ter um crescimento médio de 16% anual, claro que temos que ter em conta que para terem estes 16% em média certos, teriam que ter 100 anos de investimento num fundo de small cap, o que não é viável para muita gente que quer ganhos certos a médio e pequeno prazo. Outra empresa small cap, para ter um exemplo, é a Etsy, que é uma empresa em que várias pessoas podem pôr coisas a vender, tipo como se fosse na Amazon, mas é muito mais personalizado. Podem ou não estar incluídas empresas chamadas penny stocks, são empresas abaixo de $1 por ação. Claro que podem ser empresas com muito pouco valor ou com grande valor, dependendo do valor da ação, do número de ações e não do valor delas próprias. Lembrar que todas as empresas em tempo foram small cap. Facebook e Twitter no início eram empresas pequenas, a Google também, e que depois cresceram muito e agora são o que são. Portanto, todas começaram por aqui. Como vos falei, a questão da fraude não é bem verdade, mas claro que em média estas são mais sujeitas a isso. As mid-cap são as que ficam no meio em termos de valorização, são empresas já com alguma experiência e que ainda estão a crescer. Uma delas é a Wendy's, que não existe em Portugal, é uma empresa que faz hambúrgueres tipo como se fosse McDonald's, é o Burger King. E normalmente estas empresas tendem a ser mais inovadoras que as large cap, mas tendem a não pagar dividendos. Dividendos é parte do lucro das empresas distribuído por vocês, investidores. As large cap são as grandes empresas, nestas incluem-se algumas blue collar, que são empresas muito importantes, que já têm muita história, que se assume que não vão desaparecer do dia para a noite, e têm uma enorme valorização. Uma delas é o McDonald's, que mesmo assim luta para inovar e para tentar renovar-se no mundo em que as pessoas não querem comer um hambúrguer todos os dias. E acabam por, muitas destas, não todas, distribuir dividendos aos investidores. Como vos disse, podem estar sujeitas a fraude e podem desaparecer, não é por serem grandes que não desaparecem ou diminuem de valor, como a General Electric, que recentemente está a passar um bom mau bocado. Outro tipo de ação, ou melhor, outro tipo de classificação de ação são as Value Growth, High Dividend e IPOs. As empresas classificadas como Value Stocks são empresas cujo valor está subvalorizado,
no mercado, ou seja, são empresas que têm bons rendimentos, conseguem até, por vezes, algumas distribuir dividendos, não todas, a maioria não, mas têm bons rendimentos, não têm grandes dívidas, têm bons produtos, têm bons dados, mas o mercado não lhe está a ligar muito, não lhe está a dar grande valor. Se calhar tiveram alguns problemas antes e o mercado desistiu delas, ou fazem parte de um mercado que não é muito interessante, tipo chocolates. E por isso são empresas cujo valor PE entre o valor do mercado e os ganhos está abaixo de 20, por exemplo, e o mercado não está a ligar, e uma boa oportunidade que, como o Warren Buffett fazia e faz com a sua empresa Berkshire Hathaway, é investir nestas empresas, esperar que elas valorizem e pronto, compram a desconto, basicamente, estas ações. Claro que muitas delas podem estar não em value stocks, mas sim em value stocks teórico, porque na realidade foram sujeitas a fraude e continuam numa queda. Há ETFs que se dedicam a isto e é uma opção de investimento. Mas os investidores, na sua maioria, preferem growth stocks, que é apanhar empresas que vão crescer imenso ou têm um potencial de crescimento imenso, como alguma small cap, como a Google foi em tempos. Claro que há empresas que podem ser muito grandes e mesmo assim serem classificadas como empresas growth, em que têm um crescimento esperado acima da média, como a Microsoft, que recentemente está a ter e espera-se que continue a ter um enorme crescimento. Empresas high dividend são empresas que pagam muitos dividendos e pagam constantemente muitos dividendos e que cada vez mais pagam mais dividendos, como é o caso desta farmacêutica, a Merck, que tem constantemente pago cada vez mais dividendos e sempre mensalmente, correspondendo a uma porcentagem do seu valor da ação, que é os lucros que ela tem anualmente e distribui pelos investidores. As ofertas iniciais de mercado são empresas que estavam em modo startup ou em mercados privados e que decidem entrar em público, como é o caso da Uber, da Lyft e como vai ser o caso da Airbnb este ano. Em Portugal, que eu me lembro, vai haver uma empresa imobiliária espanhola e também houve há uns anos a Raise que eu investi e que entrou no mercado. Um dos problemas destas empresas é que só agora, quando elas entram neste mercado, é que são obrigadas a dar toda a informação que têm dos seus lucros, rendimentos, estrutura de empresa, e muitas delas acabam por ter uma valorização prévia, antes de entrar em mercado, que pode não corresponder à realidade. Há empresas que nem sequer conseguem chegar à parte de entrarem em público, como a WeWork, um caso muito recente, muito polémico, que vamos falar aqui no canal, em que elas tinham uma estrutura de empresa que ficou a ser conhecida quando elas tiveram que submeter os papéis, que era muito dúbia e que achamos, ou melhor, o mercado todo ficou a achar que seria uma fraude, e a valorização que ela tinha, quase 10 mil milhões, ficou reduzida a 10%. Muita gente perdeu dinheiro, é muito arriscado. Há o exemplo também da Beyond Meat, que entrou este ano e que eu na altura investi na altura que elas entraram em mercado. Aquilo subiu bastante e eu vendi porque achei que havia um certo espírito de bolha e que depois se veio verificar, como vou mostrar mais à frente. A primeira empresa que teve uma oferta pública foi a Vereinigde Ostindische Company, a empresa holandesa das Índias, que foi a primeira empresa a entrar no mercado de ações, no primeiro mercado de ações, que vamos falar num episódio a seguir, que pode ou não ser verdade. E a partir daí as pessoas podiam comprar e vender ações desta empresa que trocava especiarias e foi em 1600. Como vos disse, a Beyond Meat entrou em junho de 2019, aquilo subiu imenso, houve uma subida marcante. Eu, quando chegou a 150, vendi. Achei que não queria meter em algo assim.
e atualmente o valor situa-se perto de 100, 110. Depois, temos os últimos dois tipos de classificação, que é defensive e cyclic. As defensivas são empresas em que, apesar dos altos e baixos do mercado, elas mantêm um nível relativamente estável. Quando o mercado sobe muito, elas não sobem muito. Quando o mercado desce imenso, elas não descem imenso. São empresas como a EDP, são empresas ligadas à eletricidade, água, comida, transportes, e resíduos. São coisas que as pessoas não podem deixar porque precisam disso para viver. Ao contrário, são as empresas cíclicas, são as primeiras coisas que as pessoas deixam no momento de crise, são as primeiras coisas que as pessoas compram quando estamos em abundância. Carros novos, relógios, eletrónica, subscrições a serviços como Netflix, Spotify, são tudo coisas cíclicas. A combinação dos diferentes tipos de ações, com diferentes tipos de ETFs, se quiserem, ou fundos, permite que tenhamos um portfólio muito diversificado e que nos tenham reações diferentes em diferentes alturas do mercado, ou diferentes alturas da sua vida. Em futuros vídeos vou tentar explicar mais detalhadamente como é que pode combinar estes diferentes tipos de ações para ter um portfólio adequado assim. Muito obrigado e até para a semana.